Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à palestra de encerramento do 6º Seminário Comunicação, Cidade e Memória, 10 anos de História. É um prazer recebê-los em mais uma noite de evento. Hoje receberemos o professor Fernando Oliveira Paulino para a palestra Pesquisa em Comunicação na América Latina. Fernando é doutor e mestre em Comunicação pela Universidade de Brasília, sendo professor em cursos de pós-graduação e graduação da mesma instituição. Atualmente é presidente da Associação Latino-Americana de Investigação da Comunicação, o ALAIC, um dos fundadores e membros da diretoria da Organização Interamericana de Defensoras e Defensores da Audiência e um dos criadores e pesquisadores da Cátedra Unesco, Comunicação Pública para a Justiça Social dos Direitos Humanos em Desarrollo Territorial, Comunicar. Tem experiência em atividades de ensino, pesquisa e extensão ligadas à política de comunicação, ética, jornalismo, comunicação comunitária, saúde e mobilização social, desenvolvendo os temas mídia, ética, direito à informação, saúde, cidadania e responsabilidade social. Gostaria de lembrar que as perguntas podem ser feitas via chat e peço que todos os presentes preencham o formulário de presença que também será disponibilizado no chat. Fernanda, a gente agradece muito por ter aceitado o nosso convite e agora eu vou passar a palavra para você. Obrigada. Obrigado a você, Suzana. Uma honra estar aqui. Queria, em seu nome, em nome da professora Cristina, da Ana Paula, do João, dar uma boa noite aí a todas as pessoas que acompanham essa atividade, ao vivo ou depois, né, em função da gravação. Eu queria também reforçar os laços, né, que nos unem entre Juiz de Fora e Brasília, né, acho que tantas ações que foram feitas ao longo do tempo e que dialogam diretamente com o espírito desse evento de registro e celebração da memória, fazendo um balanço, né, de questões ligadas ao passado com reflexos e impactos no presente e no futuro do nosso campo da comunicação. Eu preparei uma apresentação em PowerPoint para me guiar aqui, me disciplinar, na expectativa de falar por cerca aí de 20, 25 minutos inicialmente, e depois a gente tem um tempo para dialogar sobre algumas das ideias que vão ser apresentadas e também sobre outras possibilidades que vocês tenham, desejem, né, porque eu acho que é essencial também numa interação como essa, que a gente também leve em conta possibilidades de ainda mais ações compartilhadas, né? Então, se você me permite, Suzana, eu vou tentar aqui fazer o compartilhamento da apresentação e, com isso, eu vou deixar de ver vocês aqui, e aí só me confirma, por favor, se está chegando aí, né, Suzana? Tá. Uhum. Então, pronto. Então, tá aí a apresentação, pessoal, nessa noite, né, de encerramento desse evento tão essencial de celebração do grupo, né, do Consine. E a minha ideia é dividir a apresentação em dois momentos. A primeira, tratando mais de discutir a pesquisa em comunicação na América Latina a partir do trabalho que tem sido desenvolvido pela ALAIC, e quando eu falo pela ALAIC, estou falando da associação em termos notariais, né, em termos de registro no cartório. Estou falando da associação como um grupo de indivíduos e entidades que têm buscado, desde 1978, fortalecer ações de extensão de ensino e de pesquisa dentro e fora da região, né? A gente agora no esquenta, digamos assim, antes do evento começar formalmente, da gravação começar, eu até já falava um pouco desse espírito, né, de desenvolver ações para dentro e para fora da América Latina. E num segundo momento, eu queria justamente tratar de discutir a pesquisa em comunicação na nossa região, tendo como referência um livro que foi resultado de uma cooperação que a gente fez, justamente nessa perspectiva, com a participação de pessoas ligadas a instituições latino-americanas e também com a participação de pesquisadores de outras regiões do planeta, sobretudo a partir da Europa, né, em função de um acordo que a gente tem já há alguns anos com a ECREA, que é a nossa associação homóloga, né, que faz um trabalho semelhante à LAIC no âmbito da Europa. Então, nessa primeira parte, acho que é importante falar das ações que têm sido desenvolvidas na América Latina a partir da LAIC, em especial
tomando como referência ações presenciais e remotas, dentre elas, né, os congressos, que têm sido realizados a cada 2 anos. No intervalo dos congressos bienais, né, temos os seminários, que são realizados com, às vezes, propósitos mais específicos ou com uma possibilidade ainda maior de estimular a formação de grupos de interesse, renovando epistemologicamente as questões, né, que surgem e que servem também para o aprimoramento da associação. As publicações, que são essenciais, né, para o registro, para a memória e para a circulação do conhecimento na nossa região. Dentre elas, né, acho que vale destacar e depois frisar a revista da LAIC, né, que foi criada em 2004, e o nosso Journal of Latin American Communication Research, né, que é uma publicação com mais possibilidade de circulação, sobretudo em língua inglesa, criado em 2011. E aí falávamos também um pouquinho aqui, já no Esquenta, né, da importância de um outro evento presencial e remoto que temos realizado e que também tem como tema a pesquisa na comunicação, né, em comunicação na América Latina, que são as escolas de verão, criadas em 2014, com 3 edições iniciais feitas no Brasil, e que depois, né, migrou para iniciativas, para edições que aconteceram a partir de Montevidéu, de Córdoba, de Lima, de La Paz, e mais recentemente as 2 últimas edições a partir de Barranquilla, na Colômbia. E quem sabe, né, um dia a gente traga de volta a Escola de Verão para edições no Brasil, incluindo a possibilidade futura, né, de uma ação a partir, né, dessa movimentada equipe tão produtiva em Juiz de Fora. E também acho que é essencial falar de pesquisa em comunicação, tomando como referência o papel-chave dos grupos temáticos e dos grupos de interesse que a instituição tem e que acabam proporcionando uma atividade contínua, não apenas durante os eventos, não apenas durante os congressos e seminários, mas também ao longo do tempo, né? Assim, há exemplos, eu acho que bastante evidentes, né, do impacto, por exemplo, dos grupos temáticos em programas de pós-graduação, em eventos também paralelos, em pré-encontros que são realizados, em publicações específicas. Então, acho que os grupos, né, reiterando uma máxima que a gente trabalha já há alguns anos na LAIC, são o coração da instituição e servem, acho, para justamente fortalecer a pesquisa e também, né, tem impactos no ensino e na extensão, e também servem, a exemplo da Escola de Verão, como porta de entrada, especialmente de jovens pesquisadores, né, pesquisadoras, que acabam por se aproximar da associação por meio da apresentação de trabalhos, por meio do contato com o que é produzido, porque, diferentemente de outras associações, especialmente no norte global, a LAIC tem uma prática de publicar os seus anais, publicar os seus libros de actas, né, como se diz em espanhol, continuamente. Esse material está todo online. Claro que há aí, e se vocês quiserem, a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre isso, uma pressão para que esse modelo seja alterado, porque aí existe toda uma lógica relacionada à economia do conhecimento hoje, que é mediada por interesses financeiros, comerciais, mas a LAIC, ao longo do tempo, tem procurado e mantido nas suas publicações, né, desde os anais e passando pelas nossas revistas, né, como o Journal e a revista da LAIC, essa ideia da ciência aberta. E, mais recentemente, né, a gente tem investido bastante no registro, na circulação de conhecimento associado à pesquisa e comunicação por meio dos nossos canais online. Então, eu queria convidar vocês a acompanharem e seguirem o site da LAIC, que está aí, e a nossa presença, né, especialmente no YouTube e no Instagram, que tem também possibilitado acesso à informação e circulação do conhecimento. Quando a gente fala da LAIC, reiterando, né, a máxima que eu tentava desenvolver agora há pouco, acho que também é importante, e da pesquisa em comunicação na América Latina, perceber a diversidade dessa produção que é realizada em países diferentes e também com metodologias, recortes bastante múltiplos, né?
E aí, nesse sentido, eu preferi, no lugar, né, do que poderia ser uma apresentação baseada em cânones ou em pessoas que atuam na nossa região, tratar de apresentar alguns temas, né, e também depois tratar de apresentar um livro que buscou fazer o cruzamento dessas epistemologias com o trabalho que tem sido desenvolvido em outros lugares, especialmente na Europa, né? Então, na sequência, pessoal, eu queria apresentar para vocês, até para estimular a participação, né, das pessoas que nos acompanham nas atividades que estão previstas para os próximos meses, né? Eu queria, então, fazer essa apresentação dos grupos temáticos e dos grupos de interesse da associação. Então, a associação era constituída de uma diretoria, constituída de um conselho fiscal, constituída de um conselho consultivo, mas tão ou mais importante do que essas funções no âmbito administrativo são as atividades científicas desenvolvidas pelos grupos, né? E, nesse sentido, temos aqui alguns que eu acho que se encaixam muito no espírito do programa de pós-graduação em Juiz de Fora, né? E que merecem também a nossa atenção, né? Então, os grupos têm números, que eu vou deixar um pouquinho de lado aqui, para me focar mais nas terminologias e nos temas de cada um deles, né? Então, esse grupo inicialmente estabelecido aí trata de questões ligadas à interculturalidade, sobretudo a folk comunicação, né? Que acho que vocês conhecem bem como método e metodologia de trabalho. A gente também tem na LAIC uma preocupação significativa com questões ligadas à comunicação organizacional e relações públicas. A comunicação política também é um dos temas centrais do nosso trabalho e da pesquisa em comunicação na nossa região, né? Além, claro, dessas intersecções entre comunicação e educação e comunicação e saúde, que são evidentes e acabam também trazendo repercussões em outras regiões que não apenas da América Latina. Um outro grupo que tem ensejado muitas produções, agora há pouco até mostrei uma delas, né, utilizando nossas mídias sociais, é o grupo da Economia Política das Comunicações, né, que tem uma epistemologia, uma abordagem com impactos também interessantes e circulares, né, em regiões não apenas como a Europa, mas vocês vão ver daqui a pouco no livro como mostrar, até com possibilidade de interação e diálogo com outras regiões, como Ásia, né, e como também, especialmente, alguns estudos que têm sido desenvolvidos na China. Temos um grupo que trata de estudo de recepção, tema também muito presente na nossa agenda, até pelos cânones e estudos que foram sendo feitos por pesquisadores, né, como Martim Barbeiro, como Canclini, como Délia Crove e outros e outras, né, também para frisar uma participação mais diversificada. Além, claro, pessoal, de, como a gente pode ver nesse bloco, algumas iniciativas que têm tratado de comunicação e mobilização social, como comunicação e alternativismo, né, como alguns também classificam, em termos dessas ligações entre comunicação popular, comunitária e cidadania, comunicação e desenvolvimento, comunicação para a mudança social, além, né, claro, também de mencionar aqui a necessidade de fazer essa intersecção entre a comunicação e os estudos culturais ou os estudos socioculturais, de acordo com um dos nossos grupos, de acordo com um dos nossos grupos temáticos que estão aí na tela. Há também no hall de grupos que nós temos na LAIC, alguns mais específicos, digamos assim, a pesquisa que é feita de maneira bastante localizada e relacionada até às habilitações ou cursos de graduação e de pós-graduação, né? Então, dentre as preocupações, existe também pesquisas e dedicações e ações sendo realizadas em relação à publicidade, em relação ao jornalismo, né? Conversávamos agora há pouco, doutora Cristina e eu, sobre esse grupo de trabalho que também é histórico da nossa associação, e também acho que vale mencionar aí o grupo que trata de teoria e metodologia da pesquisa em comunicação, até como uma referência, pessoal, para quem quiser aprofundamentos, né, nessa reflexão que a gente está desenvolvendo aqui nesse nosso encontro de hoje, né. Também temos, e se relaciona diretamente, né, a atividade desses últimos 2 dias, um grupo sobre comunicação em cidade, um grupo que trata de reflexões sobre discurso, um grupo
também ligada ao evento de hoje, relacionada à história, né, que trata também de questões ligadas à memória, e que estão aí, e que foram criados, sobretudo, claro que houve atualizações de nomenclatura, mas esses grupos do 1 ao 17, eles foram criados, sobretudo no período 1989 e 2011, né? A partir daí, surgiram outros grupos com temas que, como vocês vão observar, demonstram certas tendências e pesquisas em comunicação na América Latina e fora dela também, claro, né? Com algumas, vou dizer novidades, mas algumas outras temáticas e problemas, né, que surgiram a partir de então, sobretudo com a emergência do digital, né? Então, e da mobilização, claro, de grupos que antes não tinham a mesma visibilidade que passaram a ter. Então, surgiram janelas de exposição e de sistematização de pesquisas que foram desenvolvidas no âmbito da liberdade de expressão e do direito à comunicação, da comunicação digital e de suas redes e processos, da comunicação do gênero e da diversidade sexual, do ambiente, né, que cresceu bastante na nossa região, associado à comunicação e decolonialidade, de reflexões sobre ambientes e formas de produção, distribuição e acesso a conteúdos por meio do trabalho, e também da emergência, né, estou frisando, do digital, em questões associadas ao audiovisual, especialmente em estudos de televisão e do streaming, que tem, né, por exemplo, na figura da professora Ilusca, para fazer também menção aqui a Juiz de Fora, uma pessoa bastante envolvida com a temática. Além dos grupos temáticos e da sua estabilidade, digamos assim, ao longo do tempo, pessoal, após a criação e uma maior tração, digamos, estabelecida, a nossa associação tem buscado fortalecer a pesquisa em comunicação na América Latina à luz da possibilidade de abertura de chamada e de execução de grupos de interesse, né? Ou seja, a cada evento que fazemos, né, por exemplo, no congresso do ano passado, realizado em Buenos Aires, junto com a chamada do evento para a apresentação de trabalhos e de resumos nos grupos temáticos, a gente faz uma chamada para grupos de interesse na expectativa de que sócios, sócias apresentem novas ideias, apresentem novas possibilidades que possam até se transformar depois em grupos temáticos. Então, como vocês podem observar aí, o grupo de comunicação e trabalho, o grupo de comunicação e decolonialidade, o grupo de comunicação, gênero e diversidade sexual acabou se transformando, né, depois do Congresso de 2022, em grupos temáticos. E também tivemos, nessa ocasião, além desses que se transformaram, grupos que se constituíram, que podem vir a ser grupos temáticos ou que podem ter esgotado, digamos, o seu interesse, né, no evento em si. Então, houve em Buenos Aires a chamada e a exposição de trabalhos ligados à comunicação internacional, e também houve, né, um grupo dedicado a discutir plataformas e diversidade, tema também que ganhou força nos últimos tempos, né. Também tivemos, né, como grupos de interesse, o que não deixa de demonstrar também uma tendência em pesquisa na nossa área e na nossa região. Um grupo que tratou de avaliar, discutir, né, o espetáculo cinematográfico e a sua relação com as outras mídias, grupo de rádio, né, que é bastante forte no nosso país, especialmente no âmbito da Intercom, e que também acho que tem uma possível tendência de se materializar como grupo temático futuro na LAIC, um grupo que lidou com o governo eletrônico, com narrativas transmídia, e um grupo que lidou com, né, as questões associadas à educação, comunicação e o trabalho das imagens. Então, acho que esses grupos de interesse e aqueles últimos grupos temáticos, alguns deles até como herança dos grupos de interesse, demonstram essa, acho que, emergência, né, de temas e de transformações na pesquisa e comunicação na nossa região. Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo? Deixa eu voltar a olhar um pouquinho para vocês aqui, perdão. Está funcionando aí direitinho, professora Cris? Está tudo ótimo. Estamos... legal. Agora, tudo bem? Agora eu vou passar para a segunda parte aqui, pode ser? Pode ser. Tome sua aguinha, porque você fala rápido. Obrigado, Cris. Eu vou entender isso como elogio, porque, como eu disse para você no comecinho, eu fiz uma cirurgia na boca, pessoal, nesse semestre, então estou tentando retomar a voz aí, então
Está com a voz ótima. Então beleza. No ritmo ótimo. Então vamos lá. Então, gente, aí na sequência e na parte final da minha apresentação, depois, né, me dera essa, de falar para vocês da pesquisa em comunicação à luz, da estrutura e especialmente dos grupos de interesse e, sobretudo, dos grupos temáticos da LAIC. Nessa segunda parte, eu queria apresentar para vocês essa obra que está online, com versões em espanhol e inglês, né, que trata de fazer estudos cruzados sobre a comunicação e a pesquisa, né, na América Latina e na Europa. Então, esse trabalho resulta, acho que muito desse espírito que eu conversava também antes e agora durante a apresentação, de estimular a cooperação internacional dentro e fora da região. Isso significou, pessoal, em 2015, né, já tem um tempo, fazer uma chamada pública para que pessoas interessadas em participar desse projeto apresentassem temas, ideias e resumos, né, que servissem de parâmetro para um diálogo, né? A palavra diálogo está reforçada aí também por isso. Ou seja, mais do que sintetizar, desculpa repetir novamente a palavra, mas cânones, sintetizar ideias já estabelecidas, né? Ou personalidades da área, né? Sem reduzir, tá? Nem cânones, nem personalidades, não é isso. Mas mais do que resenhar, digamos assim, o que já existia, nossa intenção foi produzir conhecimento inédito, né? Buscar uma pesquisa viva, digamos assim, que também servisse de ponte entre as regiões e, com isso, a gente também contribuísse para uma intersecção, uma interação entre pesquisadores e pesquisadoras, né? Então, isso significou, pessoal, os próximos slides, perdão, estão em inglês por conta do livro ter sido publicado em inglês e espanhol, mas aí eu também faço aqui a tradução, se houver necessidade, e quem quiser, né, como eu disse, está disponível, é só colocar aí nos buscadores, né, o título em espanhol, o título em inglês, que dá para encontrar facilmente de maneira aberta, tá? Então, tá aí, Tradiciones de Investigação em Diálogo, Estudos sobre Comunicação na América Latina e na Europa, ou, né, o texto com a versão em inglês que está aí na tela, e que teve, né, entre os seus organizadores a minha participação, mas também a participação do Gabriel Kaplum, né, ex-presidente da LAIC, por parte da América Latina, e do Miguel Vicente Marinho, professor de Valladolid, na Espanha, e do Leonardo Custódio, professor na Finlândia, o brasileiro radicado na Finlândia, os seus organizadores, e a gente também montou uma equipe editorial que contou com a participação do César Bolanho, né, ex-presidente da LAIC, e do Nico Carpentier, ex-presidente da ECREA, hoje presidente da Associação Internacional, da MCA, né, que tem na sua diretoria Andréa Medrado, uma brasileira que é vice-presidente da instituição, com quem a gente também tem procurado fazer essa circulação de atividades, né. E aí, a partir dessa chamada e da seleção que foi feita, a gente estruturou, pessoal, o livro em 7 momentos, digamos. O primeiro foi um texto de apresentação que eu fiz com o Gabriel e que buscava registrar esse método de trabalho e que procurou também estimular, né, com que outras associações, que eu acho que esse é o espírito, né, levassem em consideração essa possibilidade, aí não querendo colocar aqui o carro na frente dos bois, mas, por exemplo, até em função do livro e dessas ações que a gente tem desenvolvido, o pessoal da Escola de Verão do Paquistão, né, que lá não é escola de verão, é escola da primavera, enfim, porque também verão aí é um ponto de referência, né, porque a nossa escola de verão às vezes acontece fora do verão climático, né, mas o pessoal da escola de primavera da Intercom do Paquistão, vou colocar assim, da Associação Nacional lá, nos procurou para uma participação e uma cooperação mais fluida entre o país e a América Latina. Então, o livro também tinha essa ideia, né, de servir de referência para que outros estudos intercruzados sejam realizados, né? Então, o prefácio dele, esse texto de apresentação, tem esse objetivo, e também tem o livro, outros 6 momentos, que tratam justamente de apresentar diálogos em 6 eixos, que consideramos estruturantes para a pesquisa em comunicação na América Latina, mas também em outros países, né? Assim, não quero agora
incorporar aqui, Cris, o espírito do Mauro Wolff, né? Ou de outros teóricos, né? Do professor Martino, do professor Zé Luiz Braga, enfim, e nem estou com isso dizendo que esses eram os 6 melhores eixos de análise, mas nas propostas que a gente recebeu, e tentando fazer, sobretudo, no diálogo com a América Latina e a Europa, nos pareceu, né, que esses 6 eixos eram as melhores opções que a gente tinha para estabelecer o diálogo entre as pessoas e propostas que surgiram. Vocês vão ver aí a seguir quais são. Então, a gente teve como referência, né, o funcionalismo, a teoria crítica, os estudos culturais, o alternativismo, aí, a comunicação alternativa, enfim, assim podemos chamar, o pós-colonialismo, né, ou decolonialidade, enfim, e o feminismo. Então, esses 6 guarda-chuvas, pessoal, acabaram por possibilitar a produção de 3 textos debaixo de cada um deles. Não percamos o raciocínio, né? Então, eram 6 eixos, cada um dos eixos, ou partes, como estão aí escritas, né, tinha pelo menos 3 textos, ou seja, um texto mais ligado à perspectiva latino-americana, neste caso especial, né, do funcionalismo, representado pelo texto do Tânios, né, Caran Cárdenas, do México, que, por exemplo, fala de como o funcionalismo foi mal visto, né, e isso gerou um ruído de recepção na América Latina e que era necessário desenvolver essa segunda leitura, né, das contribuições que o funcionalismo desenvolveu em estudos que também pode ser aplicados à nossa realidade, que é esse primeiro texto que está aqui. Vou passar a setinha, que vocês vão ver a setinha aí, pronto, nele, né? Além do texto latino-americano, então, cada um dos eixos, das partes do livro, tinha e tem um texto produzido no âmbito europeu. Então, aqui há no livro, né, um texto do Antônio Castilho e do Alejandro Álvarez Nobel, aí, tratando de falar das influências e da importância do funcionalismo para pesquisas, né, estudos de comunicação na Europa, e a gente, em cada um dos eixos, pessoal, procurou fazer um texto comparado, ou síntese, ou de estímulo a esse cruzamento de ideias e de perspectivas, né? Nesse caso, produzido por um colega uruguaio, que é professor aqui da Universidade de Brasília, mas nesse momento também está no Uruguai, atuando lá na Universidade da República, justamente procurando estabelecer essas pontes, né? Então, isso se deu aqui no funcionalismo, se deu no pensamento crítico, né? Então, com a mesma perspectiva, e até aqui com um plus, né? Com um debate ainda mais vivo entre os autores que participaram deste momento da obra. Então, aqui a gente tem, né, o texto da Ruth de Frutos, aqui tratando, né, da intersecção entre a economia política e os estudos culturais, que deixou de ser também uma ponte importante. O texto, né, do Javier Torres Molina, tratando da economia política na América Latina, um cruzamento aí feito de forma também complementar pelo próprio César em relação às perspectivas de um lado e do outro do oceano, e esse diálogo que eu já tinha antecipado aqui antes. Como falamos de estudos culturais, né, há aqui, na sequência, o texto da professora Leonarda, do Manuel e da Filipa, tratando de apresentar essas referências nos estudos culturais lá na Europa, e a Marta Rizzo tratando de falar de como essa perspectiva ela ganhou força na América Latina, né? E eles todos aí se envolveram na produção desse texto de diálogo. No âmbito da comunicação alternativa, pessoal, também fizemos o mesmo com os professores que estão aí na tela, né? Com uma perspectiva que demonstra como, né, essa corrente também conseguiu dialogar, se formar e dialogar dentro e fora da universidade, dentro e fora das instituições acadêmicas, né? Algo que eu acho que merece uma especial atenção, até por conta do impacto e das necessidades, digamos, dessas transformações no âmbito latino-americano, né? Algo muito presente aqui, especialmente no texto dos professores Gabriel, Alejandro e Emiliano.
E, né, já que a gente está falando de alterações na paisagem, até de emergência de novas ideias, e isso também tem, eu acho que, uma onda que transcende a comunicação, claro, né, que chega até as relações diplomáticas, né, era essencial tratar da decolonialidade ou do pós-colonialismo, tendo como referência, né, esses textos que foram apresentados com perspectivas e provocações muito interessantes feitas pelo ex-presidente da LAIC, né, o Eric Torrico, e o debate que ele estabeleceu também com os colegas da Europa, e em termos de, né, como a gente pode observar aqui, de mudança e de esperança em relação a essas reflexões, e que tiveram, né, para também mencionar, a participação do Sara, do Félix e do próprio Nico, que eu tinha mencionado anteriormente. E, né, acho que não apenas como um pensamento desejoso, mas também como um estímulo a uma maior diversidade temática, o que também acabou por contribuir, entendo eu, para a criação de grupo temático relacionado à pesquisa em comunicação nessa perspectiva. O livro traz também reflexões sobre comunicação e feminismo, tomando como referência, né, estudo de gênero na Europa e na América Latina, com a participação de colegas de lá, né, a exemplo da Ruana, da Maria João, mas também de colegas daqui, em especial, né, das nossas colegas, enfim, brasileiras, né, Cláudia, Mara e Mônica, tratando de apresentar, como a gente pode observar aí, algumas nuances e até algumas perspectivas e especificidades no âmbito, até dentro da América Latina, né, em função de haver algumas perspectivas mais localizadas, como a gente pode observar, no Brasil. Bom, pessoal, para tentar atrasar menos do que eu tinha previsto aqui no começo, acabei falando um pouquinho mais, me empolguei, mas só para terminar, eu coloquei aqui alguns desafios associados à pesquisa em comunicação e, consequentemente, né, as atividades que mencionava anteriormente. Dentre essas ações, né, e não deixa de ser um convite, queria pedir a atenção de vocês aos seminários que vamos realizar nesse ano de 2023. Então, temos na nossa agenda um seminário andino, com questões mais específicas à realidade da Argentina, da Bolívia e do Equador, que vai acontecer justamente no Equador em outubro, né? Mas queria especial atenção de vocês para o seminário que vamos realizar aqui em Brasília, na primeira semana de outubro. A chamada deve circular nos próximos dias e seria muito interessante contar com a participação presencial ou remota de vocês nas atividades que vão ser desenvolvidas, tá? Também acho que é essencial apresentar como um desafio para a pesquisa e comunicação uma maior cooperação com estudos e publicações comparados, né? Eu acho que já tinha falado isso aqui, não quero ser tão repetitivo, fortalecendo a cooperação com a América Latina, em especial as áreas nas quais os estudos ainda sejam incipientes. Então, eu falava aqui, né, e tinha pedido, né, para o João não gravar, mas, enfim, vou repetir talvez de uma maneira mais sintética a historinha que eu contava no começo, e que eu acho que exemplifica isso, né, a necessidade que nós, sobretudo brasileiros, temos no âmbito da responsabilidade na América Latina de, claro, aumentar nossa cooperação, aumentar nossa qualificação, mas também conseguir estimular com que outros países tenham mais condições de desenvolver ensino, pesquisa e extensão em comunicação, porque isso também é interessante para nós, em termos de maior circulação, maior capilaridade, maior diálogo, maior enfim, intersecção do que fazemos e do quanto que a gente pode aprender nessa relação. E também, claro, pode significar uma maior possibilidade de fortalecimento, né, de países, não querendo ser seletivo, mas como Honduras, El Salvador, Paraguai, que tem uma produção ainda muito desconhecida, né, para não falar só incipiente. E eu acho que também outro desafio ligado à pesquisa e comunicação é a intensificação do nosso diálogo, da nossa incidência com o chamado Norte Global e também com outras regiões do planeta, né? Então, acho que tem aí uma janela importante de oportunidade que as tecnologias de informação e comunicação reiteram, né? Com países asiáticos, falei aqui de algumas ações em curso, né? Com o Paquistão, China, mas também com países africanos, né, continente que sediou o congresso da MCA recentemente, e também com a Oceania, né, até porque no ano que vem haverá o próximo congresso da MCA lá, que é a entidade global, né, que eu mencionava agora há pouco, e parceira da LAIC em muitos trabalhos. E eu acho que também
é essencial, né, nesse momento pós-pandêmico que vivemos, a gente continuar a pensar nas medidas, eu acho que esse nosso evento é exemplo disso, de compatibilização das atividades presenciais e das atividades remotas, né? Eu acho que nem as atividades remotas devem substituir e substituirão as atividades presenciais, e nem também as atividades presenciais devem suprimir a possibilidade de diálogos remotos, sabe? Eu acho que dá para a gente encontrar um ponto intermediário para usar dessas possibilidades e, com isso, estimular, aprimorar, aperfeiçoar as ações de ensino, pesquisa e extensão que realizamos. Então, acho que era isso que eu tinha aqui para dizer, pessoal. Agora eu fico mais confortável olhando vocês aqui na tela. Agradeço aí pela atenção e fico à disposição para esse nosso diálogo. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Foi ótimo. Eu tenho aqui já uma perguntinha da Ana Paula. Ela pergunta o que o senhor acha que as pesquisas em comunicação feitas no Brasil têm algum... O senhor acha que as pesquisas em comunicação feitas no Brasil têm algum diferencial, singularidade com relação aos outros países da América Latina? Você prefere responder essa? Que tem mais alguma? Posso responder uma a uma, Suzana? Pode, Perdão. claro. Pode. Então, eu acho que sim, né? Assim, claro, desculpa se eu for meio ridículo ou exagerado, tá, pessoal? Mas, assim, partindo do começo, claro que sim, porque a grande parte das nossas pesquisas tratam da nossa realidade, né? Assim, eu acho que esse é um ponto central. Pode parecer meio óbvio, mas também não deixa de ser um desafio para, desculpa a minha linguagem musical, né? A gente superar o que acontecia muito. Vocês conheceram lojas de CD, não? Assim, às vezes eu dou uns exemplos meio fora de propósito, mas nas lojas de CD tinham, e nos streamings aí, enfim, no Spotify da vida ainda acho que usa essa situação, Ana, que é world music, né? Tipo, você tem ali o rock, você tem música clássica tal, que são produzidos sobretudo nos países, né, do norte global. Agora, o que não fica ali num canto como algo exótico, algo específico daquela realidade, entendeu? Então, acho que talvez um desafio que a gente tenha seja conseguir compatibilizar, Ana, essa nossa singularidade com desculpa o anglicismo, mainstream, né? Assim, entendeu? Para a gente também não ficar só na cota, sabe? Assim, de brasileiro falar do Brasil. Não, eu quero falar do Brasil, quero falar da América Latina e também quero discutir as teorias da comunicação, a pesquisa em comunicação na sua essência, sabe? Então, acho que também, assim, para além da nossa singularidade, tratar de questões mais específicas, é essencial a gente ter essa ambição, né? Agora, num comparativo com outros lugares, eu acho que também é importante notar que nós, né, brasileiros, conseguimos constituir, e as associações nacionais têm um papel muito importante nisso, um sistema de ensino, pesquisa e extensão que muitos países não têm, né? Então, acho que é essencial, Ana, valorizar a CAPES, CNPq, as fundações de apoio, né? FAPEMIG, no caso aí de Juiz de Fora. Eu acho que as redes que nós formamos, né? Então, estou falando muito da LAIC, mas, por favor, não deixemos de participar da ALCAR, né, da Folkcom, enfim, Intercom, que eu já tinha citado, SBPJ e por aí vai, porque eu acho que outros países latino-americanos não conseguiram essa rede tão bem estabelecida como nós, tá? Assim, se a gente pega lá a MIC no México, tem muita força, né? Mas um país vizinho como o nosso, né, como a Argentina, ainda não criou essa mesma teia, essa mesma rede, né, que a gente tem. E aí também, claro, acho que os programas de pós-graduação, Ana, eles têm um papel-chave nisso, né? Assim, aí também fazer menção a uma outra associação, a Compós, né, e a rede de revistas que a gente tem é muito mais significativa do que o que outros países já conseguiram fazer. E aí eu não quero ser chauvinista, né? Vocês perceberam que o meu discurso não tem essa direção, mas do que outros países não conseguiram fazer no mundo, sabe? Assim, acho que a gente conseguiu uma possibilidade de cooperação nacional que também nos distingue, né, de outros países da América Latina e de outros países também fora da América Latina, sabe? Eu acho que esse espírito que a gente tem, podemos ser muito críticos em relação a muita coisa no Brasil, mas acho que o espírito que a gente tem nas universidades brasileiras
de interação, intersecção, tal, ele é muito louvável, sabe? Por exemplo, esse momento mesmo que a gente está tendo aqui, sabe? Não é tão recorrente essa abertura. Então, não sei se eu consegui te responder na íntegra aí, Ana, mas assim, eu acho que são pistas, né, que em termos de estrutura, de atitude, de cultura organizacional, científica, né, que são muito importantes. Agora, também acho que tem aí um outro ponto que é, às vezes, para reiterar o que eu falava um pouquinho antes, mas numa perspectiva complementar, era essa necessidade da gente também transcender a nossa ideia de ser, e somos, né, um país continental, sabe? Eu acho que isso também é uma armadilha, né, Cris? Assim, porque eu vejo muito isso, assim, não, nós já nos bastamos, até no âmbito, sei lá, vocês devem ter exemplos aí familiares, né? Por que eu vou viajar para o país X se eu nem conhecia ainda o Brasil todo, né? Assim, eu acho que dá para fazer as duas coisas, sabe? Assim, conhecer melhor o Brasil sem deixar de conhecer outros lugares, né? Então, acho que também isso se aplica, esse raciocínio, para a pesquisa, sabe? De não ficar também um pouco amarrado a limitações, às vezes, até de idioma, né? Assim, eu vejo muito esses bloqueios, assim, sei lá, eu só vou participar da LAIC o dia que o meu espanhol for do mesmo nível que o de sei lá, colombiano, vai. Ou, né, às vezes eu vejo também o contrário, assim, o contrário não, o mesmo exemplo, só que em outra língua. Eu tenho que falar um inglês britânico, aí eu vou conseguir participar no evento internacional. Não, gente, assim, acho que participar dos eventos pode até significar melhorar essa sua possibilidade de comunicação e até a sua inserção dentro do ambiente acadêmico brasileiro, sabe? Assim, eu acho que te qualifica para você interagir melhor. Participar de um evento internacional te qualifica para você interagir melhor na sua aula de pós-graduação em Juiz de Fora, sabe, Ana? Assim, então, eu acredito muito nisso. Aí, você quer ler as outras aí, Suzana? Perdão. Assim, eu estou sentindo que a Ana ficou satisfeita com a pergunta, com a resposta, perdão. Se não, você me avisa, Ana. Só antes de seguir para as perguntas, eu queria fazer uma que tem um pouco a ver com a Ana. Eu percebo muito, pelo menos no meu campo, eu percebo como uma questão pessoal mesmo. No meu campo, que é o estudo da leitura digital, existem muitos pesquisadores da América Latina, eu utilizo muito. Só que eu vejo essa falta no Brasil, das pesquisas do Brasil, de utilizarem esses pesquisadores e sempre vão para a Europa, para os Estados Unidos. Então, eu queria perguntar, assim, o que você acha, qual seria uma forma da gente burlar esse sistema que muitas vezes vem de uma orientação também que não conhece, de um orientador, de grupos de pesquisa que não tem o desejo também de conhecer essas outras pesquisas e pesquisadores também da América Latina e até da Espanha, por exemplo, eu vejo muito pouco. Eu só vejo dos Estados Unidos só em inglês, né, praticamente. Uhum. Então, eu acho que assim, são várias ações, né? Acho que assim, o desconhecimento cria uma distância, cria às vezes até um preconceito, né, um estereótipo, tal. Então acho que sim, Suzana, acho que se a gente conseguir circular mais né, e a internet tem ajudado muito nisso, né? Imaginemos como era o mundo sem internet para que essas ideias circulassem, né? Diante até de alguns preconceitos que ainda existem, mas eram, eu entendo assim, maiores no passado. Então, acho que o primeiro passo é esse, tem completa razão, é fazer com que a produção circule, né? E a gente tenha condições também de encontrar alternativas e complementaridades, tá, Suzana? Porque eu também não, acho que você deve ter percebido aí, eu não faço parte, assim, de um discurso anti, sabe? Assim, que às vezes é muito recorrente, né? Não, vamos parar de citar Foucault para citar, sei lá, outro equivalente genérico, aspas, latino-americano. Acho que não é bem assim, sabe? Agora, eu também não acho que seja suficiente, né, usar apenas de algumas referências já históricas estabelecidas, sobretudo no norte, né? Eu estava na escola de verão online, né? Não pude participar presencialmente, aí participei online, e aí eu fazia um pouco esse trocadilho, assim, porque havia algumas circunstâncias do tipo, né? Assim, aí desculpa se eu exagerar e ser meio ridículo, de novo, tá, gente? Assim, já faço esse perdão antecipado. Mas tinha uma coisa assim, às vezes, de alguns colegas, eu até fiz essa brincadeira durante o evento, então não estou sendo indiscreto, que era, segundo Foucault, precisamos ter mais
conhecimento, diversificar mais o conhecimento, então logo precisamos de mais autores latino-americanos. Aí, sei lá, segundo o Habermas, precisamos ter mais mulheres falando sobre a comunicação. Aí mas parece meio contraditório, né, pessoal? Assim, a gente usar, né, uma referência masculina para falar que precisa de mais mulheres, uma referência europeia para falar que precisa de mais diversidade latino-americana. Será que a gente consegue encontrar, junto com o Foucault e o Habermas, outras referências que possam ser propensas a essa diversidade? Então, Suzana, acho que também tem aí, com o perdão e a licença quase poética aí, uma ação afirmativa, sabe, assim, de procurar as referências, de fazer esse balizamento, agora também sem cair, eu acho que nessa como é que eu posso definir? Nessa exotização positiva, entendeu? Assim, de achar que só porque é da América Latina é melhor, sabe? Assim, eu acho que também não dá para cair nisso, né? E eu acho que também, assim, para além dos... A gente está falando muito em textos, né? Artigos, livros e tal, mas eu acho que também tem uma coisa que ajuda bastante, que é a circulação de conteúdos audiovisuais, né? Então, a gente tem investido muito, assim, claro que eu queria que fosse ainda mais, mas que os registros dos congressos fiquem disponíveis em canais e plataformas como o YouTube, sabe? Porque isso também atinge um público maior e também eu acho que serve com as legendagens automáticas para as pessoas terem acesso aos conteúdos, mesmo quando não entendem muito bem o espanhol, né? No nosso caso, brasileiros, porque o YouTube permite você diminuir a velocidade, colocar legendas, mesmo que com erros, né? Em português, espanhol. Então, acho que esse tipo de estratégia também ajuda, né? Além, claro, né, Suzana, mas aí é uma questão existencial que o Guerra nas Estrelas e tanto Karate Kid e outros filmes trataram, que é de você ter uma boa disputa com a sua orientação, né, para renovação de repertório, né? Isso vai acontecer sempre, né? Assim, das questões, preconceitos e recortes, frames, né? Que são estabelecidos pelas orientações, né? Então, acho que como a gente está aqui com um público majoritariamente composto, se eu não estiver enganado, por orientandos e orientandas, né? Ali com uma representação que a Érica nos traz infanto-juvenil, mas ela cortou ali a tela quando eu vi uma criança passando ali por trás, né? E se é a exceção que confirmava essa nossa regra. Então, assim, eu acho que também é essencial, né? E por isso que a gente investe tanto na escola de verão, que haja esse diálogo intergeracional, né? Até para encontrar esse ponto intermediário. Não estou aqui pregando a revolução dos jovens, enfim, né? Mas acho que é importante também, né? Que os doutorandos, as doutorandas, aí, mestrandos tenham essa possibilidade. Você acha que faz sentido, Suzana? Perdão, falei demais aqui. Não, faz sentido, sim, claro. Vou seguir aqui as perguntas. A Marise Baesso, ela comenta que dos vários GTs apresentados, apenas um trata diretamente do jornalismo. Como está o interesse pelo estudo do campo jornalístico na América Latina? E complementando, ela diz também que não se lembra de ter visto GTs que pensam e se preocupam com as novas tecnologias. Uai, Maris, tem alguns aqui, ó. Vou começar pelo fim, tá? Eu não vou botar na tela, mas assim, novas tecnologias, tem um bocado aqui, ó. Tipo, culturas, comunicação e narrativas transmídia. Era um GI, né? Mas agora no âmbito aqui do GTs, e desaguando, né, neles, ó, comunicação digital, redes e processos. Está muito ligado a novas tecnologias. Estudos de televisão e de streaming, também relacionada diretamente às novas tecnologias. E aí tem também, eu acho que alguns grupos, para dar exemplos mínimos, essa lista está no site, tá? Da LAIC, se você quiser olhar lá depois, mas tem alguns grupos aqui, como Comunicação Popular, Comunitária e Cidadania, que trata de novas e contemporâneas tecnologias, né? Porque às vezes não está anunciado no título, né? Até porque novas tecnologias é um conceito também que vai envelhecendo com o tempo, né? Assim, porque vão surgindo novíssimas, né? Como aquelas nomenclaturas que a gente tinha nos continentes antigamente e tal. Então, mesmo os que não estão diretamente anunciando o digital, Marise, os outros grupos também são
abertos, né? E você pode olhar lá na lista dos nossos anais, a apresentação de trabalhos que tratam dessas questões dentro da ordem do recorte epistemológico de cada um deles, né? Agora, no âmbito do jornalismo, eu acho que o grupo, né, de estudos, claro, fortalece as reflexões sobre estudo jornalístico na região, que tem no Brasil, né, um dos motores das pesquisas que são desenvolvidas, né, à toa que a gente tem uma associação tão importante quanto a SBPJ, que, aliás, vai fazer aqui eu estou aqui na universidade nesse momento, se vocês notaram aqui pelos tijolinhos aqui do nosso minhocão, né, que é o principal prédio aqui onde nós estamos, da Universidade de Brasília, histórico e tal, mas a gente vai sediar em novembro o congresso da SBPJ, né, então eu acho que a pesquisa em jornalismo na região, ela tem no Brasil, né, os seus grandes vetores. Eu acho que aí também você tem que levar em conta, Marisa, ela também transcende esse grupo, né, porque, por exemplo, o grupo de ética e liberdade de expressão trata de várias questões associadas ao jornalismo, né, em termos de, por exemplo, liberdade de imprensa, né, em termos de também violência contra jornalistas, né, que é um tema que eu acho que preocupa muito a região. Aliás, aí me vem aqui à cabeça, né, as ações que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem feito nessa temática, né, assim, discutindo a realidade latino-americana e as dificuldades estruturais que nós temos, né. Eu participei de uma pesquisa, por exemplo, Anise, que se você procurar aí, bom, se eu tiver um tempo aqui eu até te mando, senão se eu não colocar aqui no chat, depois, por favor, me cobre pelo paulino@nb.br um vídeo de um debate que tivemos na seção latino-americana desse livro, né, que é um handbook, aí, um manual global de meios e responsabilidade social ou prestação de contas da mídia, né, Global Handbook of Media Accountability. E assim como essa obra foi publicada por uma grande editora, e esse livro está caro aí, né? Esses livros hoje em dia, né, Cris, passam de $100 aí online e tal. A gente resolveu, até para popularizar os nossos resultados, fazer um seminário com as conclusões latino-americanas que tratam de algumas características comuns, né, sobre o jornalismo, era onde eu queria chegar, na região, né, e que passam por violência, como eu falava, especialmente contra mulheres, concentração de propriedade, né, baixo grau de convergência ética entre empresários e profissionais da imprensa, né, entre jornalistas. Então, acho que tem algumas iniciativas bem interessantes, né, que também chegam, aí eu paro, só mais um slide sobre isso, aí, Maris, nas entidades sindicais, né? Então, o FENAD, por exemplo, tem um papel muito importante dentro e fora do Brasil, com suas conclusões e tal, e também outras, né, como a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que você deve conhecer aí também, né, que faz um trabalho muito interessante e que tenta também uma maior aproximação com o ambiente acadêmico, sabe? E tem algumas instituições, né, que não vou dizer que sejam homólogas, porque não necessariamente tem a força que a ABRAGE tem, mas que também tem tentado fazer ações semelhantes em outros países, né, como a Argentina, México. Então, acho que sim, assim, é uma pesquisa muito necessária, até em função da crise, né, que o jornalismo tem vivenciado nos últimos tempos, e aí é um fenômeno global, com a redução de dinheiro na publicidade, com essa transição também para o digital e a emergência de fake news, etc. Né? Então, Marisa, não sei se eu consegui dialogar com todos os pontos aí que você tinha, de alguma maneira, provocado, mas aí eu vou tentar aqui, paralelamente, pegar esse link e colocar aqui no chat, senão depois, por favor, me cobra pelo paulino@nb.br, tá bom? Vou seguir. A Cristina, ela fez 4 perguntas. 4 perguntas? 4 perguntas. Então, vamos para a primeira. Prezado Fernando, quais seriam as áreas emergentes de pesquisa na América Latina que poderiam atrair interesse no norte global? Por exemplo, para que suecos, canadenses, russos ou chineses utilizariam nossas reflexões? Pode ir uma a isso? Pode. Pode? Tá. Obrigado, Cris, aí pelas 4 perguntas, mas vamos lá. Temas emergentes. Então, lá no livro era um pouco esse espírito, né? De também ser um cartão de visita, assim, né? Como
comentava agora há pouco, eu acho que eles olham mais com uma atenção para nós, né? Quando a gente chega em grupo, né? Acho que assim isso facilita bastante, assim, quando a gente consegue mostrar que aquilo que está sendo estudado não é só pela professora Cristina, né? É estudado por um grupo de Juiz de Fora, um grupo que envolve, né, a rede. Então, eu acho que tem esse método, né? Antes de falar do mérito em si, Cris, de mostrar que os temas eles têm uma relevância compartilhada. E uma coisa que, ao longo desses anos, né? Quer dizer, tem várias coisas que geram atração aí, né? Assim, então, eu vou psicografar algumas aqui. Acho que esse tema da decolonialidade, de gênero, né? Assim, cresceu muito nos últimos anos, assim, até porque quem se interessa por isso tem mais abertura, né? Para discutir as nossas ideias, assim. Então, agora, claro também que a gente muitas vezes compra a cultura e a contracultura, né, Cris? Então, tem que encontrar algumas brechas aí, né, para fazer com que nossas produções contraculturais incidam no ambiente cultural, digamos assim, né? A minha querida colega Lisiane, ela mandou uma imagem. Eu vou tentar também aqui passar aí para vocês, passar para você, Cris, de repente você põe na tela depois, falando dos desafios de quem, como nós, não está baseado em país de língua inglesa, né? Então tem uma questão aí linguística também que é bastante estrutural e estruturante, né? Então acho que assim, para furar esse bloqueio, né? Eu acho que sim, sistemas emergentes, como eu dizia, né, tem mais abertura, perspectiva, além, claro, né, de outras questões que costumam historicamente chamar atenção, né, em relação à comunicação alternativa, que eu acho que comunicação e mudança social, né, que é algo que também costuma atrair a atenção do público, e eu acho que assim, para os outros temas como um todo, Cris, para não parecer que eu estou buscando queridinhos, digamos assim, há uma possibilidade que não deixa de ser um grande desafio para nós, de buscar uma aproximação com os grupos de trabalho, né? E aí eu sugeriria um esforço e um contato, especialmente com os grupos das associações globais, da IAMCR, né? E da ICA e ICA, porque lá também tem havido uma interação e um crescimento significativo de estudos comparados, sabe? Então, para não parecer que eu só estou falando desses eixos e não dos outros, né? Então, temas ligados ao funcionalismo, ligados à economia política da comunicação, etc., também podem ser interessantes para os colegas desses outros países, tomando como referência os grupos de trabalho que eles têm e eu acho que uma ação propositiva, sabe? Em relação a eles, né? Então, acho que quem, por exemplo, quiser interagir, né, eu vou tentar ser aqui específico, tá, Cris? Com os suecos, eles têm lá a Nordicom, que é uma associação que envolve os países nórdicos. No âmbito da China, eles têm uma associação nacional. E no caso da China e da Rússia, a gente tem um projeto de BRICS e comunicação que tem sido muito interessante de estimular, né? Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar lá a base dele, fica na Finlândia, justamente, e é administrado pelo Carly Nordestreng. E no caso do Canadá, há também, Cris, aí um esforço de cooperação, e aí eu localizaria em 2 nomes, né? Se quiser, depois também te passo o contato. Aí tem o Julián, que é um professor mexicano que está baseado lá há alguns anos, e tem o nosso querido Fabinho, né, o Fábio Henrique Pereira, que está lá como professor visitante, né? Então, acho que talvez eles possam ser pontes também para fazer esse tipo de conexão. Poxa, eu fiz um monte de promessa, né, cara? Peraí, deixa eu começar a pagar aqui, Cris. Enquanto você lê a próxima pergunta, pode ser, Suzana? Então, daqui a pouco vai dar tela azul. As minhas perguntas estão meio repetitivas, mas você pode pular, Suzana, você pode juntar aí. Ó, vou te mandar aqui, tá, Cris? Começar pelo começo aqui, ó. Eu vou juntar as duas aqui. Vai lá, perdão, Suzana, desculpa. Não tem problema, vou juntar duas aqui que eu acho que elas se ligam. Além de uma sintomática timidez que você já abordou,
o que faria um europeu se interessar por um texto nosso, mesmo que redigido em inglês? A questão econômica parece continuar a nos deixar cativos do pensamento europeu ou estadunidense. E aí ela completa que a questão metodológica na América Latina, como que ela tem sido discutida em termos de intercâmbio de novas formas investigativas? Tá. Bom, vamos lá. A questão metodológica. Uai, Cris, eu acho que assim, tem havido uma espécie de, vou dizer, renovação, né? Mas uma diversificação, acho que epistemológica, metodológica, né? Talvez ali pelos anos, aí, eu vou entrar numa seara aqui num risco grande, ainda mais vocês que lidam com memória e tal, mas ali até os anos 90, talvez essa utilização, esse intercâmbio metodológico, epistemológico, se concentrava em alguns autores, né? Na nossa região. Eu acho que hoje em dia, cada um desses grupos temáticos, e por isso também que eu não quis apresentar nomes assim consagrados, tal, tem criado ou buscado criar uma metodologia específica, sabe, Cris? Eu acho que até um ponto para a gente observar, sabe? Assim, já que você me perguntou, daqui a pouco eu falo disso aí na história da Alemanha e tal, eu acho que talvez um trabalho interessante fosse até de métrica metodológica, pegar cada um dos grupos, exercício aí para ganhar ponto positivo com a professora Cris, pegar os grupos, os livros, os anais dos congressos e ver quais são os autores mais citados, sabe? Em cada um dos grupos, né? Até a gente teve um exercício, o Tânios fez um exercício mais ou menos parecido, né? E eu tenho a impressão que cada grupo já tem uma certa... A palavra talvez seja muito específica ou boa, mas já tem uma certa autonomia em relação aos outros, sabe? Se foram surgindo... Estou chutando aqui, tá, pessoal? Um primeiro passo. Sei lá, no grupo de comunicação e saúde, muito potencialmente, os mais citados são os mesmos do que o grupo de estudos, né, de jornalismo, sabe? Assim, por exemplo, sabe? Então, acho que em síntese, eu acho que esse intercâmbio se dá dentro de cada um dos grupos, dentro de cada um dessas sub-áreas, né? E talvez a gente encontre, né, mais possibilidades de cooperação ali do que imaginar que tenham assim grandes nomes que transcendam a todos de uma maneira uniforme. Claro que tem, aí eu já logo antecipo aqui a sua pergunta seguinte, né? Alguns autores que são mais ou menos conhecidos dentro e fora da América Latina, que vão ter mais referências, né? No caso lá da Alemanha, um autor assim que era bastante citado, e espero que continue sendo, né? E referenciado não apenas lá na área do jornalismo, da comunicação onde eu estava, era o Paulo Freire, né? Assim, eu acho que esse é campeão da audiência, né? Assim, aí, claro, o Martim Barbeiro, né? Também tinha, né, sua obra ali um pouco mais conhecida, né? No caso do Brasil, o Marcos de Mello, mas assim, eu acho que ainda hoje, em função do idioma, e do fato da gente não ter também muito trabalho em inglês ainda, né, dificulte o acesso e dificulte romper com certos preconceitos, estereótipos, né, que foram sendo localizados ao longo do tempo, né, em relação a nós. Sabe que assim, teve um livro que vocês podem encontrar aí na internet, tá? Senão eu fico prometendo, eu não vou conseguir. Eu já cumpri uma promessa só aí do que eu tinha feito a Cris. Mas tinha um livro, por exemplo, que eu achei lá na biblioteca na Alemanha, que era muito interessante, chamado A Inteligência Brasileira, com um professor alemão que veio aqui nos anos 60 e ficou encantado com o modelo de educação e o modernismo brasileiro, e dizia que aquilo tudo era uma grande referência para a reconstrução da Alemanha, sabe? Então, acho que onde eu estou querendo chegar com isso, Cris, é que essas referências também, elas circulam com umas certas ondas, né, cara, assim. Então, acho que talvez a gente possa pegar essa onda da internet para também potencializar, sabe, a tradução, especialmente para o inglês, né, que virou uma espécie de, como diria a Rita Lee, né, deixa de ser uma homenagem a ela, um esperanto que deu certo, para conseguir fazer com que as nossas ideias também circulem mais, né? Porque ainda é algo residual, né?
Aí eu vou dar um parâmetro que é meio imperfeito, pessoal, mas que não deixa de ser uma boa provocação para nós, né? Que é qual o comparativo entre qual é a nossa proporção na economia mundial, na agricultura mundial, né? E qual é a nossa proporção no ambiente acadêmico mundial, no ambiente científico mundial, né? Acho que há uma clara distância, né? Em relação a isso, sabe? O que eu acho que não deixa de ser um estímulo para nós, né? Assim, de buscar essa maior potencialidade, né? Claro que a gente não tem os estímulos que o agro tem, né? Que a produção industrial tem, ou deveria ter, só que eu acho que também não deixa de ser uma referência importante, assim, para a gente pensar em escala global, né? Assim, uma métrica para a gente alcançar um pouco mais de circulação do nosso pensamento. Acredito que você já tenha respondido a quarta pergunta. Sobre se no seu pós-doc na Alemanha, seus colegas conheciam algum autor da América Latina. Você já respondeu. Eu queria perguntar se mais alguém tem alguma pergunta, alguma questão. Acho que não. Suzana, eu acho que até essa provocação aqui da Marise, de certa forma, dialogando, né, com o Fernando, acho que valeria a pena talvez você ler, porque eu acho que seria interessante um comentário também do Fernando sobre isso, né, para a gente também. A Marise respondendo, né, a sua resposta, ela fala que ela agradece pela resposta e pergunta. E diz que perguntou mesmo por conta da crise. Queria provocar por conta da inteligência artificial e dos impactos e mudanças que tem provocado no jornalismo. Também sou professora e vejo já o impacto do chat GPT no trabalho dos alunos. Pois é, mas então, um trabalho como, sei lá, esse, né, associado ao que você escreve sobre o GPT, né, e jornalismo, acho que se encaixaria não apenas naquele grupo de estudo de jornalismo, né, do grupo de comunicação digital, como potencialmente outros, como comunicação e educação, entendeu? Então, acho que há na nossa área, né, diferentemente talvez da engenharia civil, da medicina, né, uma maior transitoriedade e possibilidades, potencialidades de produção e apresentação dos trabalhos, né? Acho que esse é um primeiro ponto em relação ali aos grupos, né? Reforçando essa questão. Agora, em relação ao impacto das tecnologias nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, eu acho que esse é um tema que pode ser interessante para a comemoração do seminário do ano que vem, quando, no mínimo, né? Porque eu acho que é realmente algo essencial, né? Quer ver? Eu vou dar um exemplo, Marisa, que você talvez me ajude aí também com a sua vivência, né? Vocês já repararam, pessoal, como os centros acadêmicos ou diretórios acadêmicos, a depender do nome que seja usado, estão silenciosos nos últimos tempos? Assim, vocês já notaram isso, não? E não estou criminalizando, não, tá? O celular, tal, mas é incrível, né? Como a nossa paisagem acadêmica, não só na sala de aula, na produção de textos, Marisa, está influenciada pela inteligência artificial, pela mobilidade, né, pelo celular, e o que era antes. Estou querendo fugir do tema de hoje não, tá, pessoal? Mas é que é uma reflexão que eu acho que é necessário de se fazer. E o que era antes uma segunda vida, né, lá no Second Life, ou uma coisa assim que era, em tese, complementar à vida presencial ou síncrona, né, se transformou em algo que me parece ser a primeira vida, né? Ah lá, tá vendo? A Cris está escrevendo, nunca esteve tão silenciosa na graduação. Pois é, em muitos lugares, né, Cris? O banco, o bar, né? Então, assim, é incrível como a interação tem se dado, né, pessoal? Mais, né, pelo indicador, assim, muitas vezes do que pelos lábios, né? Em todos os sentidos, tá? Então, eu acho que é muito interessante essa questão que você coloca, Marisa, aí, da inteligência artificial, porque eu acho que nos últimos 2 meses teve esse boom, né, do chat GPT e tal, mas eu acho que ela já estava mais presente antes disso, né? Não, exatamente, a pandemia eu acho que acentuou essa questão, né? Até pelo comentário que eu fazia agora há pouco, né? Dessa dificuldade de compartilhar fisicamente o mesmo espaço, né? Tudo bem, insisto no exemplo que eu dei antes da gente começar essa nossa conversa,
que eu moro em Brasília, então aqui tem algumas, especialmente no plano piloto, né, algumas especificidades, algumas distâncias sociais que talvez né, em Juiz de Fora seja diferente, né, pelas ruas peatonais e tal, mas eu acho que isso é evidente, né, de como houve, no período da pandemia houve algumas transições importantes, né, a emergência e acentuação do streaming, eu acho que essa dificuldade de lidar, né, com o presencial, essa incidência aí da inteligência artificial cada vez maior e, especialmente, né, arrisco dizer, Érica talvez possa reforçar o meu argumento, pelo que eu vi agora há pouco aí acontecer, com públicos infantis, né? Então, eu tenho uma filha de 7 anos e é um desafio, né, constante você conseguir mediar o uso da tecnologia. Então, olha lá, a Ana comenta aí, né? Desculpa meu momento, Suzana, aqui, ó, mas parece que o celular virou uma extensão dos alunos. Fiquei impressionada com isso ontem, quando eu fui dar aula. Pois é, não, e se você faz, às vezes, até uma brincadeira, não é nem tirar da mão, não, mas você faz uma brincadeira, assim, a reação, às vezes, é canina, né? Assim, não, o celular é meu, não fala no meu celular, né? Aí, não, cara, é só você deixa ele quietinho aí, então, não, eu tô aqui, peraí. Então, assim, eu acho que aí a Aurora também comenta, é um silêncio perturbador, pois é, exatamente, e a gente tem que tirar dessa anestesia aí, Aurora, assim, sem bater de frente, né, com a inteligência artificial, mas demonstrar que existe vida natural. Olha lá, tá vendo? Micheriche, agora desandou aí, Suzana, perdão, ó, eu tô tomando seu lugar aí, Suzana, agora é com você, vai. Olha lá. A Michelle está falando aqui que também tem uma filha de 8 anos e é muito complexo de controlar, né, o uso do celular, da tela. Acho que é isso. Acho que ninguém vai quer comentar, só porque eu estou lendo agora. Não, beleza. Não, mas assim, eu estou de acordo, né? Assim, Michele, eu acho que e o que acentua a necessidade aí de educação, né? De literacia midiática, né? De treinamento, de preparação, porque obviamente que eu não sou contra a tecnologia, seria ridículo, né, gente? A gente está falando aqui usando, né, celular, usando o computador. Agora, a questão é como, né, a exemplo da alimentação, acho que é uma boa metáfora, fazer algum acompanhamento do paladar, né, dos nutrientes que são consumidos, entendeu? Porque eu acho que assim, a tendência, né, se a gente deixar, é uma alimentação de baixa qualidade calórica, nutricional, né, digamos assim, no que diz respeito ao uso da tecnologia, desculpa de novo pelo anglicismo, freestyle, né? Então, eu acho que é um debate muito contemporâneo, impulsionado aqui pela questão que a Marise nos colocou, né? E que eu acho que só demonstra como a inteligência artificial já estava presente muito antes, onde eu queria chegar, tá? Muito antes do chat GPT, sabe? Assim, já... Coincidentemente, hoje, por falar em Minas, né? São 150 anos do Santos Dumont, né? E por falar aí na região de Juiz de Fora, tal, enfim... Então, assim, eu acho que para não deixar de fazer homenagem, né, a esse grande brasileiro, que a questão não está na tecnologia em si, né? Vocês conhecem lá o desgosto dele em relação ao uso, né, que foi feito do avião, né? Então, acho que a questão não é apenas a inteligência artificial em si, né? Mas acho que é também essa preocupação com os usos que a gente vai fazer ou tem feito dela, né? Até para ela não destruir a nossa ambição de inteligência natural, ou cultural, né? Então, acho que é realmente um desafio muito interessante, assim, para nós, como pesquisadores, mas também como educadores, pais, mães, seres humanos, né? Em função dos impactos todos que a gente tem visto e vivido, né? Assim, especialmente com a emergência dos smartphones, né? Acho que, e das mídias sociais, claro, né? E é incrível como isso mudou rápido e foi sendo naturalizado, né, Cris? Você que também trabalha com o espírito do tempo, assim, porque parece que, sei lá, tem 60 anos que a gente está nessa realidade, mas não faz tanto tempo eu estaria nessa sala ouvindo pessoas passando por aqui, vai. E elas já não passam mais. Daqui a pouco vocês vão achar que eu sou meio esquizofrênico, assim, mas não é isso, é porque realmente, assim, o ambiente, o ecossistema mudou significativamente, né? Eu acho que esse é um tema interessante aí para a gente pensar e que certamente o Momento Merchandising estará no seminário aqui em Brasília em outubro, contando com a participação de vocês.
É muito bacana. Eu acho que eu até estou, Suzana, como eu sou decana aqui, inclusive em relação ao Fernando, eu acho que a gente poderia aproveitar, né, como sugestão no seminário de outubro, que talvez eu acredito que o pessoal de Juiz de Fora, e vou conversar isso amanhã com a nossa coordenadora, a Cláudia Tomé, para que a gente tenha representantes online, se não for possível, né, as pessoas irem presencialmente. Isso é um adiantamento em algum lado, em outro é um problema, principalmente para pais e mães com os seus filhos entrando na idade adulta, ou mesmo eu que tenho netas que também, né, já nascem nesse ambiente, esse ecossistema digital que nos facilita em muitas coisas, né, mas em outras também nos coloca questões até, né, da nossa ambiência. Eu que também estudo cidade, né, qual é a nossa ambiência da cidade, o que são essas novas camadas de cidade que são aprendidas pelos, né, aplicativos de localização e tudo mais, né? E como as pessoas se conectam com a cidade quando estão, como eu também, com meu fone de ouvido e tudo mais. Eu acho que é muito bacana. E isso também nos une uma discussão global, né, Fernando? Eu acho assim que é muito interessante tudo que você colocou aqui, essa possibilidade de publicação e essa abertura de colocar também para os nossos estudantes que essas coisas são viáveis, que você não precisa ficar com medo, não precisa querer ser totalmente fluente em espanhol, inglês, francês, né, para sair nessa aventura que é ir a um congresso. Eu sei que a gente tem um problema de financiamento, né? Mas essa possibilidade, por exemplo, eu acredito muito na LAIC, eu acho que eu até estudo espanhol hoje, porque acho importante essa questão, não sei se isso é coisa dos anos 60, né, latino-americana, e da gente se colocar para o mundo também como bloco, né, porque a gente fica tão distante para os europeus, né, eles dialogam mais até por questões coloniais, muitas vezes, com a África ou a Ásia, onde tiveram colônias mais próximas do que conosco aqui, né, com nós outros. Então, eu acho, eu não sei assim, também o Samuel, que agora vai entrar num programa da Faculdade de Educação. Você quer ler, Suzana, para a gente também encerrando, porque eu acho que Fernando ainda vai enfrentar as avenidas aí, Asa Norte, né? Até chegar, não sei se você mora na Asa Norte, na Asa Sul. Eu vou ler aqui um comentário da Michelle, que ela fala que sim, que o algoritmo do YouTube, mesmo no aplicativo Kids, entrega um conteúdo muito rico para as crianças. A Érica, que acho que teve que sair, ela comenta que as crianças ficaram imersas nas telas mais precocemente por conta da pandemia. Acompanho esse impacto na cultura digital do meu filho de 7 anos. A Aurora comenta que parece uma apatia nada superficial. E aí o Samuel vem, né, falar um pouco sobre... Ele fala, você tocou em um ponto importante, Fernando. Concordo com as colocações aqui, mas tenho visto poucos debates sobre a maneira de inverter o jogo e usar as tecnologias a nosso favor, já que o celular virou uma extensão da maioria de nós. Percebi essa preocupação dos professores do PPG aqui na UFJF em falar de literacia por conta dessas questões da inteligência artificial, quando apresentei meu projeto de mestrado. E ele parabeniza sua fala também. Sim, Samuel, assim, eu acho que é essencial a gente fazer essa reflexão e experimentação até, né? Eu acho que o mundo está vivendo isso. Nesse semestre eu estou terminando uma disciplina aqui que a gente ofereceu presencial e remotamente sobre o futuro da comunicação pública, e um dos temas era justamente esse, como a comunicação pública pode ser um instrumento de literacia midiática. Então, por exemplo, em Portugal, não sei se você conhece, Samuel, já vou eu me prometer outras coisas aqui, eu vou tentar achar e colocar. Existe uma rádio, uma experiência de rádio web, agora eu vou falar e falar, pronto, rádio web, aqui é a RTP, crianças, é que eu não estou me lembrando o nome dela, aqui, Zig Zag, ó, genial. Vou colocar aqui para vocês, que tem trabalhado educação midiática também como um instrumento de direito à comunicação das crianças e dos adolescentes, sabe? Porque agora virou momento de psicoterapia. Eu vivo esse dilema diariamente, que talvez outras mães e pais aqui vivam, né? Minha filha, ela é muito comunicativa, não sei porquê, não, estou brincando. Eu acho que pelos estímulos que também recebe, e ela quer ter, com 7 anos, um canal no YouTube e no Instagram próprio,
porque ela acompanha alguns canais nessa mesma direção. E aí eu fico nesse dilema existencial, tá? Até onde eu estou sendo um cara que prepara minha filha e tem cuidados, né, de literacia midiática para ela não se expor na internet indevidamente, ou eu não estou castrando o direito à comunicação e à informação da minha filha e do público infanto-juvenil, né? Então, para vocês não acharem que eu vivo só num dilema, qual que foi a minha solução? Eu faço os vídeos e eu coloco no YouTube restrito, que só quem tem o link, né, família ali vê, entendeu? Assim, para ela não deixar de fazer os exercícios dela, digamos, mas para não ficar exposta e sabe-se lá o que poderia acontecer. Então, eu acho que a RTP, com o zigue-zague aí, que eu acabei de colocar para vocês, tal, tem uma preocupação que eu acho que é essencial, para não parecer que eu também estou sendo tecnofóbico, né, de estimular e de fazer uma reflexão sobre o uso, mas também estimular que as pessoas consigam produzir e distribuir, compartilhar os seus conteúdos, né? Isso no público infanto-juvenil, mas também no público idoso, né? Porque também eu acho que a gente tem essa questão geracional, porque potencialmente, e a gente viveu isso no Brasil, né? É um grupo que está mais susceptível a, né, notícias falsas, a isolamentos, compartilhamentos ruidosos, para dizer o mínimo, né, de conteúdos. Eu acho que é o público também com nível de escolaridade mais baixo, então acho que a universidade, Samuel, tem um papel essencial nisso, né, sobretudo nos cursos de comunicação, né, eu acho que todos nós aqui já passamos por isso em eventos sociais, eventos familiares, né, em comparação às outras áreas do conhecimento que não tem essa mesma possibilidade. Agora, a Aurora também faz uma preocupação, uma provocação importante, né? Que é uma apatia nada superficial e talvez, Aurora, calculada, né? Porque tem aí uma outra área de pesquisa muito importante, a gente tem aqui no âmbito do Laboratório de Política de Comunicação trabalhado, que é da força dos algoritmos, né? E da monetização dos dados pessoais, né? Então, eu acho que é bastante preocupante assim, um uso pouco equilibrado das tecnologias, porque isso também acaba, muitas vezes, trazendo efeitos e riscos, especialmente em países como o nosso, né? Hoje saiu aí um indicador grande de estupros, né, de violências, especialmente com públicos mais vulneráveis, como as mulheres, tal. Então, é incrível como, e essa é uma coincidência que eu acho ainda pouco estudada, né? Países com maior índice de violência são, por vezes, aqueles países nos quais as pessoas mais se expõem nas mídias sociais, né? Assim, então, eu acho que tem aí também um campo interessante, né? Ontem saiu uma pesquisa que um colega nosso aqui, que está como pesquisador visitante em Oxford, né? O Jonas Valente, participou e que demonstra como que esse tipo de ruído que a gente tem analisado, conversado hoje, também acaba sendo útil para as plataformas, porque gera mais engajamento, mais tração, né? Para dizer o mínimo. Então, eu acho que sim, que não é uma coisa superficial, né? Assim, o excesso de açúcar, o excesso de sal, não é superficial, né? Assim, agora, de novo, né? Por isso que eu acho que é uma analogia boa. A gente tem que também fazer um trabalho de educação alimentar, sabe? Assim, de oferecer outras coisas, né? Aí, parafraseando aí o que Samuel dizia, né? E aí, quem mais que tinha aqui? As pessoas deram muitos testemunhos, né, Suzana? Aí, eu acho que demonstrando, sobretudo, que o público infantil essa preocupação. E eu acho que eu consegui cumprir aqui minhas promessas, se você me permite, Suzana, ó, botando o link aqui da Nordicom, da Associação Chinesa. A Aurora até me parabenizou, você entende bem. Obrigado, Aurora. Aí coloquei aqui o contato do Fabinho, né, que está lá no Canadá, parece aquele meme, né? O Fabinho está lá no Canadá. E tinha botado agora há pouco, vocês devem ter visto aí, o link lá do evento que eu tinha falado, lá do Media Accountability e tal, com os colegas de outros países, às 8h15, para vocês localizarem no chat. Tá lá o link que eu tinha falado. Acho que com isso eu cumpri. Tá, e mandei para a Cris, ó, perdão, ela que não colocou na tela ainda a imagem lá do inglês, aí, não sei se você... Pois é, agora eu estou perdida aqui, cadê? Então, senão eu mesmo faço aqui, posso? Eu acho melhor, eu sou meio lerda com essas coisas aí da tecnologia, eu sou muito analógica. Então, aqui, ó, vou compartilhar aqui com vocês, ó, mandei para a Cris, está aí na tela, né? Aí, o custo
né, de ser um não nativo, ou o custo de não ser um nativo, né, de língua inglesa na ciência, tá vendo? Das dificuldades que a gente vai ter de ler, de escrever, as rejeições, né, Cris, aos nossos artigos, né, as revisões demoram mais tempo, né, as participações nas conferências, os convites que são feitos para o que entra naquela outra coisa que eu falava para vocês, né? Se a gente entra nessa lógica só econômica, aí assim as mesas também vão ter pouca diversidade temática e então acho que também as associações têm procurado ou devem procurar um pouco mais de diversidade para que as conferências tenham mais, né? Enfim, ideias distintas, né? Me lembro, por exemplo, que a gente colocou, não sei se você vai lembrar, Cris, mas um evento que a gente fez a partir da Colômbia em 2020, né? Nosso congresso teve a Djamila, né? E a Sônia Guajajara na mesa de abertura, né? Assim, então, acho que é também um esforço necessário, né? Assim, de trazer vozes alternativas, assim, até nas conferências para oxigenar as reflexões e o campo. Agora, a última pergunta foi a que a Cris... eu morei na Zanorte muito tempo, mas agora eu estou morando perto do Paranoá, assim, então é um pouquinho mais longe, tá, Cris? Mas não é tão mais longe assim, eu morava aqui muito perto, agora eu estou a 30 minutos aqui na universidade. Puxa, mas a gente só tem a te agradecer, porque você agora... a gente conversou tanto, foi tão gostoso, foi tão agradável, você falou, passou para a gente tanta informação que a gente vai disponibilizar, né, no nosso canal, a Suzana vai encerrar brilhantemente. Esse grupo ele é fruto de um trabalho de realmente tecer as coisas conjuntamente. Acho que o evento também só aconteceu porque o pessoal correu atrás e fez, porque a gente também, né, faz tantas coisas, tem tantas demandas, e acho que foi uma conversa muito boa, foi super, assim, tem muita informação, mas também tem muitas outras trocas, né, de carinho, de afeto, de respeito, de descobrir esse outro, essas alteridades, esses outros espaços, né? E até porque nós somos uma universidade de interior, né? Uma universidade antiga, respeitada, que fica até bem nos rankings internacionais, dentro da sua possibilidade, mas também esse olhar, né, de fora da capital do país, né, para outros lugares onde há uma produção interessante de conhecimento. E eu acho que a gente vai descobrir os nossos lugares. Eu acho bacana quando a gente vê que as coisas estão se movendo. Nós também temos que sair da nossa inércia, né, para olharmos para o mundo, né? Isso aí é uma coisa importante. Muito obrigada, Fernanda. Eu vou passar para a Suzana, que encerra, e eu espero que a gente possa fazer belas parcerias sempre. Em nome do grupo, Fernanda, a gente agradece muito essa participação. Foi uma palestra muito interessante, a gente aprendeu muito aqui, eu tenho certeza. A gente agradece também a participação de todas e todas que se inscreveram esses 2 dias, que vieram, que participaram conosco, que é uma satisfação para nós ter vocês no nosso evento, onde a gente comemorou 10 anos do grupo. Então, a gente deseja uma boa noite e até ano que vem. Tem uma pessoa